Boa noite, Dorival de Aleixo. Obrigado. Boa noite aos telespectadores. Obrigado nós por estar cá connosco hoje, num feriado, sobretudo, Dia da Independência Nacional. E a pergunta que eu lhe coloco inicialmente é: que balanço é que nós podemos fazer do trabalho da Sala das Garantias do Tribunal da Comarca do Lobito? Muito bem, o balanço é positivo. Permita-me antes frisar que nos Estados de Direitos e Democráticos a intervenção do juiz acaba pressupondo um direito dos arguidos e tem, sobretudo, o escopo de assegurar os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais. E com esta intervenção procura-se tutelar a paz, preservar o património cultural, tutelar os direitos fundamentais, proteger as vítimas e, de uma forma geral, permitir a estabilidade e a paz social. Certo. Neste sentido, podemos dizer que o balanço é positivo, porque temos precisamente intervindo nesta ordem de ideias, dizer que as premissas referenciadas só têm sido possíveis graças à intervenção de vários órgãos que, obviamente, se dedicam aqui ao seu labor na administração da justiça, impondo-se aqui precisar o Ministério Público, os órgãos de polícia criminal, os serviços penitenciários, os técnicos de justiça da Procuradoria-Geral da República, os oficiais de justiça dos tribunais e também a Ordem dos Advogados, que tem aqui cooperado para que este propósito seja concretizado através da presença indispensável dos advogados e também de distintos defensores oficiosos. Certo. Vemos aqui um trabalho apurado e integrado também, mas olhando particularmente aqui para o Tribunal, quantos juízes é que trabalham na Sala das Garantias para dar resposta às demandas? Desde a institucionalização do juiz de garantias e a entrada em funcionamento, 3 juízes vêm trabalhando no Tribunal da Comarca do Lobito. Entretanto, muito recentemente, o Conselho Superior da Magistratura Judicial tratou de nomear mais 2 outros juízes que vêm aqui contribuindo para a tutela daqueles referentes já frisados. Nesse sentido, somos 5 magistrados colocados a operar na unidade de apoio aos juízes de garantias. Certo. Com este número tem sido possível dar resposta à demanda? Digamos que sim. Gostaríamos de ter mais, devemos ser francos nesse aspecto, mas tem sido possível. Entretanto, é preciso ter em conta que o município de Lobito, melhor, a comarca de Lobito, que compreende 4 municípios, concretamente o Balombo, o Bocoio, o Lobito, em que funciona a sede, e também a Catumbela, acabam tendo uma densidade populacional considerável e acreditamos que mais 2 juízes, eventualmente, seria aqui o viável para permitir maior vazão e expedita tutela dos direitos e garantias dos arguidos. Percebemos. 900 processos em um ano reflete a existência de muitos crimes ou processos. Que média mensal de processos a tramitar na Sala de Garantias do Tribunal da Comarca do Lobito nós temos? Em média, nós temos entre 20 a 30 processos mensais. Claro que há aqueles contextos em que se verifica a ocorrência de maior volume de crimes e nestas ocasiões podemos ter um pouquinho mais do que 30, mas a média é precisamente esta. Certo. Exato. Para além dos homicídios, roubos e crimes sexuais, que outras espécies de processos tramitam na Sala das Garantias? Benguela, no geral, e o Lobito em especial, porque é deste tribunal que estamos aqui a apresentar os dados, a falar, encontramos toda a espécie de crimes. É uma cidade muito desenvolvida, muito dinâmica, e podemos aí constatar, além dos crimes de natureza patrimonial, os homicídios, os abusos sexuais, temos também os crimes de tráfico de substâncias psicotrópicas, temos o lenocínio, os crimes de danos, seja de bens de interesse público, de interesse privado e assim por diante. Certo. Para além destes que adicionou, e alguns deles também temos vindo aqui a noticiar algumas vezes, Sim. já
Tramitaram, por exemplo, processos sobre exploração de minerados estratégicos, branqueamento de capitais, vandalização de bens públicos, já acabou de falar, mas sobre estes dois que acabo aqui de adicionar também, podemos alguma coisa dizer sobre a sua tramitação neste tribunal, particularmente? Bem, tivemos em tempos alguns processos, entretanto, na altura não estavam aprovadas a lei contra a mineração ilegal e a lei que também previne aqui a exploração de ativos, a robustez de criptomoedas, a dinamização e robustez de criptomoedas. Entretanto, o modus operandi dos agentes levavam exatamente à prática destes ilícitos, mas como saberá, não se pode reprimir qualquer ação de modo retroativo. A lei deve apenas procurar ser imputada aos agentes desde o momento que haja uma lei prévia, certa e escrita, e tendo a lei surgido muito depois, não podemos falar da existência destes crimes, embora o cenário de atuação levasse a crer que fosse este o escopo, porque havia o furto de energia, haviam equipamentos que demonstravam precisamente esta apetência. Certo. Entretanto, não podemos dizer, e até o momento não temos os crimes de exploração ilegal de minerais. E também, quanto ao contrabando de combustíveis, até o momento não temos nada, e como sabe, somos um órgão que depende, né, para dar respostas aos expedientes de tudo o que se lhe remeta da parte dos órgãos de polícia criminal sob superintendência do Ministério Público. Certo, um trabalho aqui conjunto a ser feito. Exatamente. Bem, disse que Benguela é uma província muito movimentada e Lobito, um município particularmente também movimentado. No leque de crimes mais comuns, fez menção enquanto falava sobre os crimes sexuais também, mas o que está na base de tantos crimes sexuais numa circunscrição como Lobito, por exemplo, já que nós também temos esta tendência de olharmos aqui para as especificidades de cada uma das regiões. Exatamente. Na base destes crimes, em nosso entender, estarão vários fatores, desde a desestruturação familiar, a falta de informação sobre as consequências negativas destes crimes. Aliás, só se pode mesmo falar de consequências negativas num crime como estes, e estas consequências são o comprometimento do desenvolvimento físico, psíquico, da criança, a determinação de sequelas como culpa, vergonha e medo, o comportamento agressivo e antissocial, falta de confiança nos adultos ou pessoas da sua propriedade, e também suicídios. E entre as causas, estas eram algumas consequências a que fazíamos alusão, de que somos aqui tentados a considerar inexistir tal conhecimento da parte dos agentes, mas como causas podemos ainda aqui discriminar a indevida consciência do poder, sobretudo aquelas que exerçam autoridade paternal, porque também acabam sendo muitas vezes, infelizmente, os abusadores sexuais, e a objetificação do ser humano também deve aqui ser referenciada, e não menos importante, podemos aqui destacar o uso de drogas ilícitas e o consumo exacerbado de bebida alcoólica. Certo. Ainda assim, olhando também pelos municípios que congregam a nossa circunscrição, a nossa jurisdição, temos também de destacar aqui questões de ordem cultural ou tradicionais. Há aquelas localidades em que se considera normal a prática sexual com pessoas com idade inferior e por aí afora, que não deixa de nos remeter ainda assim a crimes de abusos sexuais. E como é que é driblar estas questões, digamos, sociais, muitas das vezes até remetidas também ao direito costumeiro com o vosso trabalho? Não é fácil, mas nos vamos capacitando e vamos procurando nos servir da experiência, da doutrina e também de atos formativos que são promovidos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, e desta maneira temos conseguido dar resposta, acreditamos, a estas situações com a necessária ponderação. Certo. Sim. Hamilton Guluca, vou apenas agradecer pela sua presença aqui no Hora 10 da noite, que voltemos a estar juntos em próximas oportunidades. Até lá, uma ótima continuação, bom regresso à Benguela e continuação de bom feriado não feriado
para si. Muito obrigado, Dorival D'Aleixo. O prazer foi todo nosso e estaremos abertos para próximas ocasiões.